Olá pessoal, todos os visitantes do videoblog aqui do Instituto Adriano Giannini e alunos do curso de CorelDRAW e da formação de design gráfico. Eu sou o Jefferson Santos, sou o instrutor de design gráfico de vocês e neste tutorial nós vamos ver a como trabalhar com letras coloridas e em 3D, com um efeito 3D bem interessante como essas. Vocês estão prontos então? Vamos trabalhar junto nesse tutorial e a gente vai aprender a como fazer um letreiro, um logotipo semelhante a este. Vamos começar o nosso tutorial criando um novo arquivo. Vamos criar um novo arquivo para que a gente não tenha necessariamente esse como referência. Eu vou trabalhar já com a minha versão X6, que você pode estar testando também. Nós temos uma série de tutoriais sobre como que essa série funciona. Nosso primeiro passo é escolher a nossa fonte. Vamos escolher uma fonte e vamos escrever um texto. Escrevendo aqui o nosso texto, nós vamos apertar Ctrl K para separar o nosso grupo de texto artístico e depois nós vamos dar Ctrl Q, selecionando tudo e convertendo tudo em curvas. Agora nós vamos escolher as cores das nossas letras. Eu vou seguir uma sequência de cores que eu pré-defini comigo mesmo, mas você pode escolher a sequência de cores que você desejar. Ok. Escolhidas as cores, vamos começar a trabalhar com as nossas letras que já estão devidamente convertidas em curva. O primeiro passo para que a gente trabalhe aqui com as nossas letras é adicionar uma perspectiva nelas. Então, nós vamos aqui em Efeito, Adicionar Perspectiva, e com as teclas Shift e Ctrl seguradas, eu vou mexer nas esferas de baixo, nessas hastes aqui de baixo da minha figura, e vocês vão ver que ela já vai ter uma certa perspectiva adicionada. O segundo efeito que eu vou adicionar aqui, e a gente vai poder ver o que a gente fez melhor com a nossa perspectiva, é o efeito extrusão, a ferramenta extrusão, que está junto da caixa de ferramentas de mistura. Vamos selecionar e criar um ponto de fuga. Está quase pronto aqui a minha letra. Só que eu vou aqui selecionar, aqui na minha barra de propriedades da ferramenta extrusão, a minha cor de extrusão. E eu vou escolher um sombreamento de cor. A gente já tem quase o efeito. Vamos clicar aqui em mais, acessar os misturadores e escolher, vamos pular um nível e escolher 2 níveis a menos de cor. Ok, nós já temos a nossa ferramenta e o nosso sombreamento. O que nós precisamos fazer? Fazer a mesma coisa com todas as outras letras. Uma coisa que você pode fazer ao compor uma arte como essa é trabalhar com diferentes perspectivas. Então, nós vamos aqui adicionar perspectiva e, por exemplo, com Shift e Ctrl pressionado, nós vamos fazer um efeito diferente, um pouco diferente de perspectiva e, consequentemente, seguindo a perspectiva que criamos, criar uma nova extrusão. Repito o mesmo processo de adicionar o sombreamento de cor, tá? Indo aqui no nosso preenchimento nos misturadores, escolhendo 2 níveis a menos, para que a gente tenha esse resultado que é bem interessante. Trabalhe da mesma forma com todas as letras da sua composição. Com o efeito realizado em cada uma das letras, eu criei todo o efeito do jeito que vocês me viram fazer e eu fui reposicionando as letras, colocando umas mais para frente, outras mais para trás, e olha o resultado que eu obtive. O meu efeito quase pronto. Mas o que deixa o 3D tão bem feito e tão parecido quanto o que a gente viu no exemplo? O resultado é simples. Eu vou clicar aqui, arrastar com o meu botão esquerdo e clicar com o meu botão direito sem soltar. Eu criei uma cópia. É uma cópia da mesma letra com perspectiva, porém sem extrusão. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma outra cópia do mesmo jeito. E criando a outra cópia da mesma forma, nós vamos criar mais uma cópia.
Porém, essa cópia eu vou pintar de branco. E o que eu vou fazer? Eu vou movimentar a primeira dessa forma. E como eu escolhi movimentar a primeira dessa forma, a outra quarta cópia que eu vou fazer, eu vou movimentá-la exatamente para o grau oposto do que eu fiz da primeira vez. O que eu acabei de criar aqui? Os efeitos de luz e de sombra. Selecione a forma que eu pintei de branco e depois a de trás e clique em aparar. Faça a mesma coisa com as outras duas formas. Clicando em aparar, delete as formas brancas e você vai ficar apenas com as vermelhas. Com essas formas, a primeira vai ser seu efeito de luz. Então pinte de branco e posicione em cima da letra original, de forma que ela se encaixe perfeitamente no desenho original que você tinha. E vai ficar mais ou menos assim. Aqui nós vamos em Bitmaps e vamos convertê-lo em bitmap, deixando nas configurações que nós já escolhemos para o arquivo. Depois nós vamos em Efeitos de bitmap e nós vamos desfocar. Com a desfocagem gaussiana usando 7 pixels de raio. Apertando em OK, nós temos o nosso efeito de luz. Depois é só clicar em Efeito, Power Clip, colocar dentro do recipiente e escolher o recipiente. E veja só, a nossa figura já está iluminada. Com a outra forma, você vai fazer o efeito de sombra. Posicione-a da mesma maneira e você já tem a sombra da sua letra. Repita o mesmo processo. Converta em bitmap. Depois, nós vamos desfocar com o Gaussian Blur. E aí, vai bastar apenas inserir utilizando o efeito Power Clip. E você já vai ter seu efeito de luz e de sombra. Para fazer a mesma coisa com todos os outros elementos, basta apenas repetir o processo. Criar cópias, cópias mestras e depois cópias que você vai pintar de branco, claro, seguindo uma lógica de iluminação das suas formas. Repare que você tem sempre duas formas invertidas. Apare uma sobre a outra, delete a forma que você viu como lâmina, e você vai ter uma forma que vai ser branca, que vai ser o seu modelo de luz, e outra que vai ficar preta, que vai ser o seu modelo de sombra. Repetindo, basta apenas converter em bitmap e depois desfocar com a desfocagem gaussiana. E apenas depois insira na sua forma. E você já vai ter seu efeito de iluminação. A mesma coisa é realizada com o efeito de sombreamento. O interessante desse tutorial é que é possível repetir sempre a mesma técnica, fazendo com que nós possamos assimilar, com uma rapidez muito maior, o nosso objetivo onde nós queremos chegar. Desfocar com desfocagem gaussiana. E depois, basta apenas colocar no recipiente. Às vezes, você não vai conseguir fazê-lo. Então, retire do alinhamento, escolha outra vez a opção Power Clip e depois clique em Editar Power Clip e você vai poder ajustá-lo do jeito que você quer que ele fique, ou seja, rente a sua forma. Depois disso, basta apenas sair da edição do conteúdo e você já vai ter seu sombreamento de forma. Repita o mesmo processo com todas as outras letras. Depois de editar todos os objetos e inserir o efeito, você já vai ter seu efeito finalizado. Basta apenas organizá-los da forma que você preferir. Para dar um acabamento melhor nos objetos, nós recomendamos que você insira uma sombra interativa em cada um deles. Isso vai dar um tom mais realista ao objeto com o qual você está trabalhando. Você pode ser criativo e trabalhar com os mais diversos tipos de sombra que o CorelDRAW oferece.
Inserir sombra nesse último objeto. E aqui está o nosso texto com o efeito 3D. Fica super interessante. Eu usei esse método com cores para que ficasse bem marcante para nós, mas a gente pode fazer dos jeitos mais diferentes também, utilizando esse mesmo recurso, certo? Então é isso. Espero que esse tutorial tenha te ajudado a trazer mais soluções criativas para os seus trabalhos, porque esse é o objetivo deles. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até logo!